Olá, ouvintes! Bem-vindos ao mais novo episódio do Le Croissant Cast. Eu sou a Gigi. E eu sou o Felipe. O tema de hoje é regras de politesse e como agir na França. Esse tema é um tema muito interessante e legal abordar, importante também, porque a França é um país que tem muito de regras de conduta, de formas de agir. Algumas delas são muito óbvias, assim, no dia a dia você consegue logo pegar de cara, mas tem outras que são mais sutis. E é interessante falar, assim, seja para quem tá morando aqui ou para quem tá vindo como turista, é importante saber essas regras para se adequar bem à sociedade aqui na França, né? E para ter uma boa experiência quando estiver por aqui, assim. Com certeza, o turista tem que vir pra cá já sabendo dessas regrinhas pra não ter nenhuma dor de cabeça, ser bem recebido e não ser mal visto, né? Não ser visto como mal educado aqui na França. É interessante. Assim, a questão é que muitas vezes as pessoas vêm pra Paris, vêm pra França e dizem: os franceses são muito mal educados, eles são muito rudes. Às vezes é verdade que eles são meio secos, assim, dependendo de como você for. Mas um dos pontos principais pra você ser bem tratado aqui na França é você conhecer alguma dessas regras, assim. E nas suas interações que você tiver aqui, você utilizá-las, que daí você tem é muito mais provável que você seja bem tratado, assim. Claro, sempre pode ter alguém, você pode sempre pegar alguém no dia ruim que vai te tratar mal, mas no geral, se você conseguir absorver bem essas regras de politesse e utilizá-las, você tem tudo pra ser bem tratado aqui, assim. E a gente vai tentar trazer alguns exemplos pra você de algumas situações, de algumas coisas que a gente já viveu aqui, de que a gente viu, né? E Assim, vamos lá. Gi, o que você acha aí? Por exemplo, qual que é a principal, a regra mais básica assim que a gente pode dizer de politesse? Se você vir, o que você tem que começar? Cara, eu tenho que saber isso, assim. com certeza, sem nenhuma dúvida, é a regra do bonjour. Aqui na França, você não tem como estar na França e não ouvir alguém te dizer bonjour, bom dia. Quando você entra numa loja, quando você entra no ônibus, sempre, 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 sempre tem que dizer bom dia. E o bom dia, esse bonjour aqui, ele não é nem só dia em si, né? Você fala bom dia e de tarde também, até de noite, no começo da noite você fala também bonjour. E ele é meio que, socialmente falando, ele é o que começa a sua interação com a pessoa, na verdade. Então, por exemplo, quando você vai falar com alguém, você pedir informação, o que vai iniciar a sua interação com aquela pessoa é você falar bonjour. Se você não fizer isso, a pessoa buga, ela não vai entender que iniciou a interação com você. Eu costumo dizer que é um portal da comunicação. Antes de se comunicar com qualquer pessoa, tem que dizer o bonjour, assim. Você diz bonjour, você diz eu existo, eu tô aqui, vamos conversar, vamos interagir. É tipo isso. Por exemplo, seria muito rude, assim, do ponto de vista deles, né, dos franceses, de você chegar na padaria e você dizer, é sorvete tá atendido, você não diz bonjour, você diz, ok, quero 3 pães, por favor. Antes de você falar, por favor, quero 3 pães, você não falou bom dia, nossa, você vai ser provavelmente maltratada, a pessoa não vai querer te atender direito, ela vai fazer um cara feio pra você, então, tipo assim, não vai dar certo, né? E a sutileza é que você diz bom dia também só quando você for atendido, né? Então, o bom dia, a pessoa vai te dizer bom dia quando ela for te atender também. Então, você não pode nem dizer antes muito. Vamos supor, você tá na fila, você diz bom dia, a pessoa acha, vamos supor, se tiver uma fila de algumas pessoas, ela vai achar que você tá querendo furar sua vez, assim, né? Que você tá querendo que ela te atenda mais rápido. Você só pode dizer o bom dia quando for realmente Quando sua você for vez. se comunicar com a pessoa. É bem isso, assim. A pessoa vai te atender, então você fala bom dia. Mas eu acho que também, esclarecendo um pouco, na padaria, quando tem a fila, você fala bom dia quando for sua vez, mas se você estiver entrando em qualquer outro local onde tem um grupo de pessoas, você fala bom dia ao entrar no local. Também o bom dia dele serve também para dizer que eu tô entrando nesse local, é quase um com licença também. O bom dia é usado é um coringa, assim. Você usa sempre, na dúvida, você fala bonjour que dá certo. Você já Exatamente, teve alguma situação, Felipe, que você passou de não dizer bom dia e ficar mal visto?
Ah, sempre tem, porque, assim, a gente do Brasil, a gente tem uma cultura muito de ir logo direto ao ponto, né? Então, às vezes você tá, assim, e você tá também, às vezes tá numa urgência, que é, sei lá, se você tá atrasado pra pegar um trem, você quer só pegar informação e diga, ô, onde que é essa parada, onde que é a entrada da estação de trem e tal. Às vezes você só pergunta na pressa, aborda a pessoa, mas a pessoa, se você não falar o bonjour, ela vai dizer o bonjour, mas ela vai meio que obrigar você a dizer, assim, ela começa o discurso dela falando, deixando claro que você devia ter começado o seu falando, mesmo com pressa, assim. Então, eles não Isso têm já essa, aconteceu comigo. eles não têm essa objetividade no discurso como a gente. Sempre tem, cara, que respeitar as regrinhas de politesse, assim. E o bonjour seria a primeira delas, né? Mas o que mais que a gente poderia dizer como outras regras dos exemplos, assim? Não, só complementando, isso já aconteceu comigo, viu? Uma vez eu fui no Conservatório de Artes e Métier, eu não sabia direito a direção, meu celular estava descarregado e eu estava apressada porque a aula já ia começar. Então eu estava atrasada e conversei com o moço. Moço, com licença, o Arte Métier, pra onde que é, né? E aí ele me respondeu, Bonjour, madame. E ops, ele não respondeu minha pergunta e respondeu com um bom dia. Aí eu entendi que era pra mim ter começado com bom dia, então eu refiz a pergunta bonjour e refiz a pergunta e aí deu certo. E já indo também para outro tipo de regra de etiqueta, cara, é muito interessante como pequenas coisas, digamos, têm rituais muito grandes, né? E é interessante você conhecer eles. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tá falando de padaria, mas que padaria realmente um padaria, um supermercado é realmente algo que você faz muito no cotidiano, né? E tem muito desses trocas, desses detalhezinhos. Então, por exemplo, outra regra que eu queria falar é o que no Brasil a gente faz muito, mas que aqui é muito mal educado. Então, assim que eu cheguei aqui na França, quando eu era estudante ainda, uma vez eu queria ir na padaria, só que tinha uma fila imensa, assim, tipo, eu tava passando em frente, uma fila imensa, cerca de 10 pessoas, só que eu não sabia se tinha alguma coisa que eu podia comer, porque eu tenho algumas alergias e eu queria pedir informação pra moça antes de ficar na fila e esperar a minha vez. Eu queria só saber se tinha alguma coisa mesmo que eu poderia comer, pedir só informação. Você quer ir no caixa pedir só informação para a pessoa que está atendendo, sem ficar na fila, porque a sua decisão de ficar na fila dependeria da resposta da informação, né? Só que eu fiz isso, cara, a primeira vez que eu fiz isso eu vi que não rola, assim, tipo, as pessoas te olham torto, todo mundo deixa entender que você tá furando fila. Você fala, não, mas é só pra pedir informação, não tem essa. Então, se você quiser mesmo saber a informaçãozinha que vai continuar a sua compra, você tem que pegar a fila completa do final. E falar ela todinha, chega lá e vamos supor que a moça diga que não tem nada que você possa comer, você diz, ok, muito obrigado, tenha um bom dia e vai embora, mas você não pode furar a fila só pra pedir informação, isso não rola de jeito nenhum, assim, eu aprendi de jeito errado, levando porrada mesmo. Essa da fila eu não sabia não, mas interessante. E aí quando você vai embora sempre falar também, tenha um bom dia também, sei lá, bom fim de dia, Você boa. deseja o bom journée, quando você sai do local, você deseja também que ela passe um bom dia no final. É muito Agora, o que eu acho importante. interessante também, Felipe, é porque bom dia na padaria, no supermercado, no Brasil, até a gente fala, assim, com as atendentes. É comum no Brasil. Mas tem alguns lugares que eu acho bem aleatório dizer bom dia e aqui se diz, por exemplo, entrar num ônibus lotado, ônibus que pega mais de 28 mil passageiros por dia, sei lá, 30 mil passageiros por dia. E o motorista, ele espera que você, ao entrar no ônibus, fale bom dia pra ele espera de cada um dos 30 mil pessoas por dia, viajantes por dia, fale bom dia, né? E se você não falar, ele vai reclamar. Tem a famosa expressão francesa que é o lá lá, que é quando ele tá reclamando de alguma coisa, e ele vai dizer, ô lá lá, que mal educado, porque não disse bom dia ao entrar no ônibus. Ele vai fazer cara feia, vai pensar, ou então vai dar uma bufada assim, sei lá, É. algo do tipo assim, sabe? Também tem outro canto que é legal falar, tipo, das regras de conduta, que é interessante, e acho que também, quero não, todo mundo que passa pela França passa por esse tipo de estabelecimento, que são os restaurantes, né? Os restaurantes, eles têm também muitas regrinhas que não são óbvias pra gente, para nós que somos brasileiros, né? Mas que para os franceses você pode realmente ser muito mal visto se você fizer algumas coisas. Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente entra no restaurante, a gente tem a liberdade, mas assim, talvez hoje esteja mudando um pouco em alguns restaurantes, mas culturalmente, normalmente você escolhe sua mesa, né? Você entra, tem lá, você vê todas as mesas à disposição, aí você senta, vamos escolher essa mesa aqui, você senta, e depois o garçom vem te atender.
Aqui na França não rola isso. Mesmo no restaurante mais simples, qualquer tipo de restaurante, você nunca pode escolher sua mesa. Assim, quem vai escolher sua mesa tem uma pessoa, todo restaurante tem uma pessoa que tem a função de simplesmente alocar as pessoas na mesa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é falar com essa pessoa. Acontece de, às vezes, você entrar no restaurante e você não vê ninguém. É porque, tipo, ela já tá, ou ela tá resolvendo alguma coisa, ou ela já tá encaminhando outras pessoas pra mesa. Então você tem que esperar na porta até alguém vir pra você e dizer, mesas pra quanto e tal. E aí essa pessoa vai te encaminhar, assim. Ah, isso é um erro clássico dos turistas brasileiros que chegam aqui na França e não vê ninguém para te atender logo de cara, de início, e aí já escolhe a mesa, já senta. Olha, o garçom não vai gostar não, assim, porque eles têm a visão que aquele restaurante, assim, é um espaço deles, assim, é a casa deles. Então, você, ao entrar na casa, você tem que falar primeiro com o proprietário, tem que esperar o garçom vir te receber. É uma recepção, então é bem clássico esse erro. E se você fizer isso, cara, você vai ser muito mal atendido, o pessoal vai fazer cara feia pra você a noite toda. Assim, não vai ser legal. É por isso que às vezes muita gente fala assim, fui pra França e o pessoal foi muito mal educado lá, não fui muito bem tratado. Pode ser realmente que você cruzou alguém que tava num dia ruim, ou cruzou várias pessoas num dia ruim. Mas muitas vezes devido ao fato de você não conhecer essas regras de etiqueta, essas regras de conduta. E quando você não conhece e desrespeita, os franceses ficam furiosos, assim. Então, é por isso que é importante dar essa pesquisada, entendeu? E tentar fazer esse esforço pra se adequar a elas, que vai ser uma experiência muito mais agradável pra você. Com certeza. Eu acho que fala da França, mas principalmente Paris, né? Paris, como recebe uma quantidade muito grande de turistas por dia, então é fácil ver no restaurante um garçom que que não vai aceitar muito, não vai ser muito tolerante com você se você errar essas regrinhas. Aí você pensa assim, Felipe, mas tipo, pô, Paris não é tão turístico, eles não sabem que são turistas, então eles não são mais abertos a isso. Não, cara, não, assim. Óbvio, Paris tem muito turista sim, eles sabem que são turistas sim, mas eles querem que você sigam as regras dele. Então, tipo assim, tem que seguir. E fora isso, aqui na França, na Europa em geral, na França também, a gente não tem, não é uma cultura 100% voltada ao cliente. Tipo assim, sabe aquela frase no Brasil que a gente usa muito, né? O cliente sempre tem razão. Na França, em boa parte da Europa, não é assim. O cliente ele tá vindo no restaurante, ele tem que respeitar minhas regras da minha casa. E é isso. Se ele não quiser vir aqui, se ele achar uma coisa ruim, ele que vai procurar outro canto, vai ter outro que vai querer vir aqui. Então eles pensam muito assim. Então, por isso que não tem essa questão muitas vezes no garçom, ele meio que tem uma relação com as pessoas que estão no restaurante, né? De realmente, o cliente tem razão sempre, vou tentar fazer o esforço sempre pra agradar e tal. Cara, aqui não é assim. Assim, é você que tem que fazer o esforço pra realmente entrar na regra de conduta e aí a experiência vai ser boa pra você e pra eles, assim. Porque é um choque cultural, eu acredito. Porque acredito que seja um choque cultural, assim. Porque na América, pra gente que é brasileiro, realmente o cliente sempre tem razão. Mas aqui, não é que o cliente não tenha razão, mas você tá entrando no estabelecimento que é a casa deles. Então, quando você entra na casa deles, você tem que respeitar as regras da casa dele. Eu acho que é tipo isso. Mas você vai ser bem recebido. A gente tá falando assim como se eles todos fossem não calorosos. Tem franceses que são também calorosos, assim. E é interessante notar também, Felipe, que no restaurante, depois que você senta na mesa, você não vai estar chamando. O garçom, ele vem até você. Você não vai estar chamando o garçom sempre, toda hora e todo instante. Ele vem até você, ele vai anotar o seu pedido, o que é que você vai querer como entrada, como prato principal e sobremesa. E você vai esperar o garçom, não vai ficar chamando como chama no Brasil, né? Comenta aqui pra gente. Que no Brasil, muitas vezes, vamos supor que a gente tem uma mesa cheia de gente, muitas vezes a gente pede uma parte do pedido e aí depois o cara vem, pede aqui, não, ele vai querer Coca-Cola, mas ele vai querer outra coisa, e daí muda o pedido, daí vem garçom, vai garçom, a gente tem muitas culturas de chamar o garçom várias vezes. Aqui, como você diz, não é nada assim. Ele sabe pelo cardápio, ele teoricamente sabe se você terminou ou não seu pedido, né? Quando você termina de escolher, você fecha o cardápio, ele já vai vir até você, ou ele vai passar e perguntar pra você. E aí você já pede tudo junto, assim, já pede entrada, já pede prato principal, às vezes só sobremesa que você deixa pra depois, mas já pede as bebidas também, se vai querer um vinho, um acompanhamento, qual que é.
E a não ser que tenha algum problema grande, assim, alguma coisa, você levanta a mão e chama o garçom. Mas é muito difícil, é evitar, os garçons não gostam, você fica chamando ele o tempo todo. E é bem interessante. É interessante, é muito engraçado, assim, o choque cultural. Quando a gente foi pra Fortaleza, agora no verão, a gente sabia o nome do garçom, chamava o garçom pelo nome, e foi muito estranho ver a diferença, assim, que enquanto em Fortaleza você chamava o garçom pelo nome, aqui tem toda essa regra de não chamar o garçom, de esperar o garçom vir até você. Por quê? Porque quando você chama o garçom aqui, você dá a entender que ele não tá fazendo bem o trabalho dele, porque o trabalho dele é te atender, é te servir antes que você venha a chamá-lo. Então é como se você estivesse fazendo uma reclamação. Eles entendem dessa forma, entende? Quando você tá chamando ou cobrando que o garçom vá até você. É isso aí. E o que mais, né? O que você traz outro aí como outro exemplo de regra de etiqueta, de conduta que a gente tem que saber para ser melhor atendido, melhor tratado aqui na França? Dizer obrigado também, né? Eles franceses falam muito merci. Sempre que eu vou. Da mesma forma, quando entra tem que falar bonjour. Quando sai, sempre tem que dizer merci, au revoir, bonne soirée ou bonne journée, ou seja, obrigado, tchau, e deseja no final ou que a pessoa tenha um bom dia ou que a pessoa tenha uma boa noite. Sempre fala assim, quando tá saindo do local. E outra regra de conduta legal pra lá é a questão de falar alto. Assim, os franceses, eles veem a questão do espaço auditivo em si, o espaço sonoros dele, como parte do espaço pessoal. Então, tipo, do mesmo jeito que eles não gostam que alguém chegue invadindo o espaço pessoal dele com contato físico, eles também não gostam que vocês invadam, que alguém invada o espaço auditivo dele, digamos assim, né? Então, seja na rua, no metrô, em algum restaurante, sei lá, qualquer canto, cara, você começar a falar um pouco mais alto, eles vão começar a olhar pra você, vão achar estranho, é muito mal visto, assim. Aí você diz, mas eu não falo alto, mas, cara, no Brasil a gente é muito expressivo com a nossa voz, a gente fala alto, a gente ri alto, e quando vem aqui a gente tem que dar uma policiada nisso, né? O que você acha de trazer algum exemplo aí pra gente? É isso mesmo, eu lembro demais a primeira vez que eu fui no restaurante aqui na França e que eu olhava para as pessoas, parecia que a boca das pessoas mexia, mas que ninguém tava falando. E eu achei muito silencioso no restaurante na França, em comparação com o restaurante no Brasil, em outros locais que a gente já foi, assim. Agora quando eu vou pro Brasil, eu sou um restaurante barulhento. Eu falo, caralho, como tem barulho aqui no restaurante? Mas a gente é assim, a gente é um povo que gosta de se expressar com a voz e é isso, assim. Só tem que se tocar dessas diferenças e pra estar agindo de acordo com a situação, né? Acho que a gente herdou isso um pouco dos portugueses. Até os italianos também falam alto, assim, mas os franceses não. Os franceses, ele fala baixinho, é educado, fala baixo. Trazendo outro ponto, assim, de como agir na França, eu queria comentar sobre como se cumprimenta as pessoas aqui. No Brasil, é muito comum o abraço. A gente se cumprimenta abraçando as pessoas. Aqui na França, quando você vai cumprimentar alguém, se for mulher e homem, você faz o beijinho dos dois lados. Se for homem e homem, você faz o aperto de mão, assim. Então, quando você tá no grupo de amigos que você vai apresentar algum amigo seu para outro amigo, para outros amigos, a pessoa dá o beijinho de lado. Se ela for mulher, ela vai dar o beijinho de lado de um por um. Ela cumprimenta assim, e entre homens vai dar o aperto de mão. A famosa bis, né? Os beijinhos dos dois lados que eles fazem. É algo culturalmente muito forte aqui. Dependendo da região, pode ser 4 beijos até, né? Muda um pouco, mas no clássico, sim, o padrão é um beijo de cada lado. E é muito importante, assim, você conseguir saber. Tem uma sutilidade, assim, porque, por exemplo, no trabalho é muito formal, né? Então você tem que sempre que cumprimentar com a mão. Se for uma mulher, faz a bis, historicamente é assim. Tem gente que não gosta de fazer a bis, na dúvida, você aperta a mão da pessoa.
Isso é um pouco sutil de saber, assim, todas as francesas às vezes têm um pouco de dificuldade com isso também, porque tem já algumas correntes mais recentes, né, de pensamento, já criou esse movimento também anti-bis, assim, entre os franceses, né, principalmente alguns franceses que acham que pra mulher é mais complicado ficar beijando todo mundo, porque a mulher ela sempre tem que fazer bis com todo mundo, teoricamente, ela faz bis com mulher e com homem, ela dá beijinho dos dois lados, homem e mulher, e o homem teria que fazer só com mulher, o resto ele aperta a mão, né. Mas por enquanto ainda é regra de etiqueta de base. Na dúvida, aperta a mão que dá certo pra todo mundo, né? E é importante sempre você chegar a cumprimentar todo mundo no trabalho. Você tem que dar uma voltinha, assim. Eles chamam de tour de bonjour, assim. Dar um olá pra todo mundo, fazer a bis, apertar a mão de todo mundo. E... Agora sim, no contexto atual de 2020, 2021, não tá rolando mais a bis, por conta do distanciamento e tudo mais. Mas a gente não sabe se vai voltar ao normal também, né? Ou se vai ser um novo normal. Mas antes, né, de tudo isso acontecer, essa era a regra, né? E é legal também ter uma sutileza que entre os homens, que é tipo assim, normalmente o homem ele aperta a mão de todos os homens, né? Principalmente no contexto profissional e tudo. Mas quando eles são muito amigos, os franceses têm dois amigos de longa data e tudo, bastante amigo. Eles dão 2 beijinhos na bochecha um dos outros. Então, tipo assim, é meio estranho pra gente, que no Brasil não tá acostumado a ver. Isso já aconteceu contigo, não foi, Felipe? Já aconteceu uma vez com um francês, que a gente acabou ficando mais próximo, assim. Aí uma vez ele me puxou assim pra fazer a bis, eu, caramba, achei meio estranho. Mas o que realmente pra gente vindo do Brasil é estranho, né? Mas se você vê algum canto, isso também pode acontecer. Quer dizer que o francês considerou que aquela pessoa que ele tá fazendo aquilo é uma pessoa próxima dele, assim. Ele não faria com qualquer um. Então, o neutro seria o aperto de mão, né? Sim, traz aí. Tem alguma outra situação, Felipe, que você gostaria de comentar? Também tem algo curioso, né, que inicialmente não é tão óbvio saber, é quando você vai embora, né, então muitas vezes, assim, quando você tá com a galera e tudo, vamos supor, galera jovem, assim, da sua idade e tal, tipo, todo mundo na sua faixa etária, mais ou menos, aí você vai embora. No Brasil, a gente sempre, quando vai embora, a gente abraça todo mundo de novo, né, e chega, aperta a mão de novo, a gente cumprimenta como se fosse igual quando a gente chegou, né. Na França, eles não fazem isso, quando você vai embora de um grupo, você dá um tchau, assim, pra geral, de longe, você deseja boa noite pra todo mundo, sei lá, ou... Enfim, e vai embora, assim. Acho que nas primeiras vezes eu fui, tipo assim, recumprimentar todo mundo e a galera ficava, tipo, mas espera, tu já me cumprimentou hoje, porque tá me cumprimentando de novo, assim. É interessante, eles dão um tchau pra todo mundo geral, né? Assim, no Brasil realmente a gente abraça. Enfim. O que mais, Felipe? Conta aí mais. Um exemplo também legal pra falar, que eu achei muito engraçado, foi que uma vez eu tava vendo uma reportagem aqui na França, que era na televisão aberta, e era um repórter com câmera escondida, e eles tinham achado um canto específico, numa localidade X, onde tinha tráfico e venda de entorpecentes, né? Aí o repórter ia com a câmera escondida, assim, tipo, tentar meio que adquirir pra ele, comprar, e aí ele chega, ele filma o vendedor. E, cara, assim, é um contexto meio... é à noite, é um traficante que tá vendendo e tal, um cara mó... Né? Aí ele chega, aí a troca deles é muito engraçada. Eles falam, boa noite, tudo bem, senhor? Não sei o quê. Aí ele vai embora, ele fala, tenha uma boa noite, bom final de semana. Eu achei isso muito engraçado. Entre o traficante e o policial, entendi. Não, um repórter em câmera escondida, né? Tipo assim, ele não sabia. Entendi. Mas, porra, você, cara, no Brasil não deve ser assim, você vai lá, o cara tá aqui, toma isso aqui e vai embora, tá ligado? Tipo, e porque, caramba, é uma troca que você quer, né? Não faz sentido nenhum mais. E uma questão também que a gente tinha na língua portuguesa, acho que a gente, não sei exatamente que momento a gente perdeu, né, na história da língua portuguesa, talvez no século XIX, virando pro século XX, não sei. Mas a questão dos pronomes de tratamento, né, que aqui são bem importantes cara, tem que saber, assim, qual que usa em cada situação, né? Sim, é o tu e o vu. Aqui a gente faz essa diferenciação quando a pessoa é um senhor de idade, quando ela é mais velha que você tem que usar o vu. É algo por respeito. Ou profissionalmente também, né? Tipo... Isso, quando é um cargo também superior, por respeito, você usa o vu. Na dúvida, você usa o vu. Se você está conhecendo a pessoa pela primeira vez, é interessante usar o vu, porque
porque te indica, né, o distanciamento, né, que você ainda não conhece a pessoa, você ainda não tem intimidade suficiente para chamar pelo tu, e a não ser que seja um grupo de jovens, assim, jovens entre eles usam o tu mesmo, né? E essa questão de como evolui, né, a relação entre eles. Primeiro você começa, em teoria, a tratar a pessoa por vu, até um ponto que você tem uma certa proximidade que você pode tratar por tu, né? Às vezes você fala vu, a pessoa responde logo assim, não, você pode me titular, né? Que você pode me tratar por tu, né? Por tu. Mas é errado você já chegar falando tu, assim, na situação que você não sabe como que a pessoa vai reagir. Na dúvida, né? Fale o vu, assim. Isso aconteceu com o meu chefe, por exemplo, quando inicialmente eu chamava vu, e ele sempre me corrigia, não, você pode me chamar por tu, né? E já indicando que ele não queria essa relação formal, ele já queria algo, uma relação mais informal, assim. Aí depende muito da cultura da empresa. A empresa que eu trabalho em si, ela tem uma cultura mais aberta, mais tranquila, assim mesmo, e todo mundo se tutuaia, como eles falam aqui, né? Então é mais tranquilo. Mas toda vez que a gente faz reunião externa, ou com um cliente, ou sei lá, eu sempre faço muita atenção pra chamar todo mundo se chama de vu, assim, até que alguém diga, não, você pode me tutuar, né? Isso, tem que ter a permissão da pessoa pra você... É como dar um passo a mais na relação, então você precisa dessa autorização. Até, cara, já vi também discussão na rua que, tipo assim, tem duas pessoas brigando e aí uma pessoa começa a falar, por algum motivo, às vezes, vamos supor, uma pessoa mais jovem brigando com uma pessoa mais velha, acontece, uma discussãozinha, assim, né, de filho e tal. Aí o cara começa a falar de tio, aí a outra pessoa responde, pô, da onde eu te dei o direito de você me chamar por tio, entendeu? É até uma réplica, assim, uma forma de retrucar. É. E falando de empresa também, eu acho interessante falar dos e-mails, assim, da troca de e-mails, que tem várias regrinhas também. Eu já fui chamada a atenção no trabalho uma vez por enviar e-mails de forma muito seca, de forma muito direta quando eu vou pedir algo, quando eu vou solicitar ou cobrar algo. Aqui na França, eles não gostam de cobrar e quando eles cobram, quando eles vão pedir algo, é uma forma muito sutil, né? Então, se a pessoa tá atrasada com o relatório que ela tem que entregar já há um mês atrás e não entregou, você não vai pedir o relatório, mesmo ela estando atrasado. Você vai pedir... Você tem uma data que, se possível, você pode enviar esse relatório. Eu poderia ter esse relatório até o final do mês, se possível, para você. É algo muito sutil, assim, a cobrança. E nos e-mails tem várias regrinhas também de como enviar um e-mail. Se você mora aqui e está procurando um emprego, por exemplo, já entrando em outro sujeito também, você envia uma carta de motivação, né? E aí tem várias regrinhas também de como se apresentar nessa carta de motivação. É interessante no trabalho, assim. É porque no Brasil a gente tem. A nossa cultura é muito de ir direto ao ponto mesmo, assim. Acho que talvez a gente seja um pouco influenciado também pela cultura norte-americana, né? Eles têm muito isso também, de tipo assim, cara, eu quero lá o que eu quero, vou logo exprimir e faça isso. Quando é que tu vai entregar um negócio? Quando que tu vai fazer isso? Eu quero isso, né? A gente tem muito disso também no Brasil. Mas aqui na França é meio delicado, assim, você, tipo, perguntar uma abordagem muito direta, muito ofensiva. Ei, cara, cadê o relatório? Ei, cara, cadê isso, cadê aquilo? Você tem que meio que contornar. Você tem que perguntar, você pergunta, você pode perguntar, mas tem que perguntar de um jeito certo, assim, do jeito que deles, você tá pensando, você tá achando que vai conseguir terminar para essa data, não sei o que, tem que contornar bem, assim. E em qualquer situação no geral, você meio que dá seria possível, é difícil, assim, isso também foi algo que foi uma mudança de realidade pra mim quando eu vim do Brasil, porque no Brasil muitas vezes quando a gente quer algo, a gente manda um e-mail, aí já fala, quando cruza a pessoa, já fala com ela, aí você viu meu e-mail, não sei o que, você acha que consegue fazer, então a gente já... A gente é bem mais prático e direto ao ponto. Os franceses, pra cobrar algo, ele vai enrolar muito. E você meio que tem que pisar em ovos da empresa antes de pedir algo pra alguma pessoa. Porque eles veem muita questão a questão da
como é que eles chamam? Eles chamam de assédio moral até. Você cobrar muita pessoa, assim, e ficar insistindo muito no pé dela o tempo todo. Ei, cadê um e-mail? Mandou relatório, não sei o quê. Então, eles têm que ter muito cuidado. Então, você mandou e-mail, você mandou e-mail. Então, você espera que o cara responda, você não vai falar com ele, se não tiver nada. Então, é meio delicado, assim. Tem que saber exatamente como você abordar, assim. Não é como no Brasil que você pode mandar um e-mail, vai falar com a pessoa, cruza ela de novo, pergunta de novo o e-mail, depois do almoço, pergunta de novo. Não é assim aqui. Se você fizer isso, o cara vai dizer, cara, você tá me assediando moralmente, assim, tá ligado? Esse é um processo de assédio moral. São várias regrinhas, né? No e-mail, sempre colocar o cordialmente no final. Aí já entra em outro sujeito que a gente vai fazer outro podcast pra falar melhor sobre essas regrinhas formais de trabalho. E pode parecer meio chato, assim, a gente falar de, tantas regras tão quadradas, assim, né? Mas, assim, é muito importante, no final das contas, conhecer elas e tentar incorporar elas no seu dia a dia, porque, cara, vai ser muito melhor pra você e pras pessoas com as quais você vai interagir, né? No final das contas, tem algumas regras que são mais fáceis de aprender, no sentido, você de cara percebe que elas existem, outras são mais sutis, o tempo vai te mostrar. Mas, no geral, quanto mais tempo você fica, mais você aprende elas. Mas é sempre bom fazer esse esforço, assim, né? Então, e não é questão de seguir regras. No Brasil, nós também temos condutas culturais e regras nesse sentido, assim. Só que a gente não percebe por estar inserido dentro da cultura do Brasil. Mas desde o momento que a gente sai do Brasil para ir para um outro país como a França, é interessante tentar pensar como eles pensam e tentar seguir essa conduta dos franceses. É até uma experiência muito bacana fazer isso, assim. Mas, assim, também faz parte da cultura do Brasil a nossa informalidade, né? Acho que a gente é muito informal nas nossas trocas. E na França, eles são muito formais, no geral. Então, tem um pouco desse choque também. E como você falou, Gi, totalmente concordo com o fato de que quando você tá imerso na cultura, você não percebe as regras, porque é o que você viveu a sua vida toda. Mas tem também, se um francês fosse pro Brasil, ele poderia listar também algumas regras que a gente nem percebe que a gente tem, mas que na real a gente tem também, tá ligado? E como a gente falou para a questão do tu e do vous, que tem fases numa relação, acho que o francês, ele respeita muito isso, assim. Inicialmente você não conhece a pessoa, então você tem que seguir essas regras de educação, e aí depois, quando você é amigo, você é um verdadeiro amigo. O francês, quando ele é amigo próximo da pessoa, ele não deixa mais aquela amizade, ele é um bom amigo. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre educação e regras. E eu acho que pode ser muito útil para você que venha turistar aqui ou que venha morar aqui na França, já saber dessas regrinhas. Muito obrigado, pessoal. Fiquem atentos para os próximos episódios. E é isso. Abraço, tchau, tchau. Grande abraço, valeu, pessoal. Bisu, tchau, tchau.